Eu tô gravando esse vídeo aqui para conversar com você sobre um assunto muito importante e que recentemente eu fui até um pouco criticado na outra rede social porque eu comecei a abordar esse assunto. Você sabe que eu sou pastor, eu sempre me apresento como pastor, eu sou pastor voluntário, fui ordenado a pastor em 2015, sempre vivi uma vida pastoral depois que eu entreguei minha vida para Jesus, até que em 2015, muitos anos depois, mas muitos anos mesmo, houve o reconhecimento da igreja em que eu congrego. Aí então eu fui reconhecido como um pastor. Na verdade, o pessoal fala assim, você foi promovido. Eu tenho um pensamento que eu fui rebaixado e a gente vai explicar sobre isso mais tarde. Mas sendo um pastor voluntário e agora pastoreando, eu abordo pessoas o tempo todo, eu converso com pessoas o tempo todo, eu sou recebido por pessoas em ambientes, em lugares. Eu também crio conteúdos nas redes sociais e criando conteúdos nas redes sociais, eu me atinei por uma coisa que eu não tinha pensado ainda. Durante esses muitos anos de caminhada cristã, eu sempre ajudei pessoas a saírem da dívida, saírem do vício, saírem das drogas, abandonarem tudo quanto é tipo de vício e mudarem de vida através da palavra de Deus. E esse é o assunto do meu primeiro livro, Como Mudar de Vida Rápido. Ponto. Recentemente eu comecei a criar conteúdos na outra rede social falando sobre dívidas. Que nós não podemos ter dívidas e que um número me assustou muito. Eu participei de uma aula com vários empreendedores e nós tivemos a presença de um contador, de um contabilista, de um contador, que ele é cristão e ele fala sobre contabilidade cristã porque ele inclui o dízimo no negócio ali, no dinheiro e tudo mais. Gostei muito da proposta, gostei muito do conteúdo, só que o número me assustou. Mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Nesse dia, eu me atentei e falei assim, eu sempre ajudei pessoas a saírem das dívidas. Eu tenho uma metodologia, um método, um passo a passo. Faça isso, 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 isso e isso. Só que não dá para conversar em um vídeo só. Então eu decidi gravar um curso. Eu criei um conteúdo, gravei um curso completo, organizado, com material de apoio, onde eu ensino qualquer pessoa a sair de qualquer dívida. Por quê? Porque o padrão é o mesmo. Uma dívida de R$100, uma dívida de R$1.000, uma dívida de R$10.000, uma dívida de R$100.000. O padrão da dívida é o mesmo. Então eu gravei esse conteúdo e eu comecei a falar sobre esse conteúdo e de vez em quando eu menciono ele. O que aconteceu? Críticas. Pessoas falando assim, você, pastor, tem que falar de salvação, você tem que falar de pecado, você tem que falar de renúncia. E eu já falo isso o tempo todo, principalmente na igreja local, na igreja em que eu sou um pastor voluntário e na igreja que eu ajudo pastoreando o Ministério de Homens e alguns outros ministérios. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui para conversar com você sobre isso. Por que é que nós não podemos ajudar as pessoas em outras áreas e por que muitas pessoas ainda se sentem presas, ainda estão presas em dívidas? Para contextualizar, eu quero trazer um texto bíblico para você, o texto que eu mais uso sobre dívida, Provérbios capítulo 22, no verso 7. Provérbios 22, 7, o texto diz assim, o rico domina sobre o pobre, está na Bíblia. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O rico domina sobre o pobre. E quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Esse é o texto para nós hoje e é sobre isso que nós vamos conversar. Ciente de que 80% das famílias brasileiras estão endividadas e muitas delas, não existe um número exato para falar se é cartão de crédito, se é agiota, se é dívida de energia, água, luz, gás e tudo mais. Ciente de que existe essa dívida muito grande, eu encontro muitas pessoas na minha convivência, na minha experiência, eu encontro muitas pessoas endividadas e essas pessoas pegaram dinheiro emprestado. Porque passar um cartão de crédito é uma forma de pegar dinheiro emprestado. Um dia eu conversava com uma pessoa que falou assim, não, eu não tô devendo, eu tô devendo, mas eu não peguei dinheiro emprestado, só tô devendo o cartão de crédito. Com um cartão de crédito com uma taxa de juros abusiva, absurdamente alta, talvez a maior taxa de juros que existe no planeta. Uma taxa de cartão de crédito com juros abusivos, sim, você pegou dinheiro emprestado como instituição, que muitas vezes, em juros, talvez seja pior do que agiota, eu não aconselho nenhuma das duas. O que acontece? Se eu tenho ajudado pessoas a saírem das dívidas, a mudarem de vida, a largar o vício, por que eu não posso
compartilhar esse conteúdo aqui. O texto fala que o rico domina sobre o pobre, e isso é fato. Eu não estou aqui falando de escravidão do modo da escravidão cotidiana. Eu também não defendo, sou totalmente contra a escravidão. Mas a Bíblia fala que o rico ele domina sobre o pobre, e isso é fato. Porque o poder aquisitivo faz com que a pessoa tenha dinheiro para poder comprar algo que o pobre não consegue. Ele consegue contratar um funcionário que o pobre não consegue. Às vezes, o proprietário de uma empresa que trabalhou muito, que juntou dinheiro, que fez hora extra, que levantou, que abriu mão de determinados luxos para poder abrir uma empresa, às vezes ele contrata uma pessoa que naquela função é mais inteligente do que ele, mas não conseguiu juntar dinheiro, e acaba o rico dominando sobre o pobre. Então o rico acaba mandando no horário do pobre. No contexto geral, você sempre vai entender uma coisa. Quem tem mais grana, contrata pessoas que têm menos grana, e é assim que funciona. Então quem tem mais dinheiro, contrata pessoas que não têm dinheiro, e eu pago pelo tempo. Então você trabalha 40 horas semanais, então você recebe pelo seu tempo. Então aquelas horas que você trabalha numa empresa, você está recebendo para trabalhar para essa empresa. Automaticamente, já vou fazer uma defesa aqui de quem é dono de empresa, porque eu já fui. Quem é dono de quem tem funcionário, né? Se você contrata uma pessoa e você está pagando ela por tempo, o seu tempo, o tempo dela é seu. Olha só que interessante. O rico domina sobre o pobre. Então, a partir daquele momento, o tempo do pobre, o tempo da pessoa que está trabalhando, ele passa a ser do que tem mais dinheiro. Isso é um fato, está na Bíblia, e é assim que funciona a vida. Só que o texto, ele continua aqui, e nessa continuação ele diz: e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Olha só, isso aqui abre um leque na nossa cabeça, né? Isso aqui chama muita atenção. Se eu tomo emprestado alguma coisa, se eu pego emprestado essa caneta, a partir desse momento, eu sou escravo de quem me emprestou essa caneta, porque eu estou devendo. E se eu estou devendo, eu preciso pagar o quanto antes para que eu não me torne mais escravo. O meu ministério, meu ministério pastoral, ele é pautado na mudança de vida. Eu ensino pessoas a mudarem de vida através da palavra de Deus. Esse é o chamado que Deus me deu, esse é o chamado que o Senhor me direcionou. Eu ensino pessoas a mudarem completamente de vida através da mudança do Evangelho. Então eu ministro e vivo um evangelho de renúncia, de transformação, de abrir mão de pecado, de abrir mão do ego, de abrir mão de reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Tá reparando que eu tô falando um pouquinho mais rápido aqui, né? É porque eu tomei muito café de manhã e esse tema, por incrível que pareça, me deixou um pouco nervoso. Nervoso assim de, quero soltar esse conteúdo rápido. Nos outros eu falo com mais calma. Vou tentar falar com mais calma agora. Sendo assim o meu ministério, por que eu ensino pessoas a mudarem de vida e por que eu não posso falar daquilo que eu tenho ajudado as pessoas? Eu colho centenas de depoimentos na minha vida, no dia a dia, onde eu ensino as pessoas, sim, a mudarem de vida. E uma parte dessa mudança é a dívida. Por quê? Porque uma pessoa endividada, ela não dorme bem, ela não tem boas relações com a sua esposa, com o seu marido. Quer ver uma coisa? Eu vou falar aqui sobre relação sexual. Se você é casado e você tem muita dívida, será que a sua relação sexual é a mesma com a sua esposa? Será que a relação da sua esposa é a mesma com você? Você, mulher, você se relaciona da mesma intensidade com seu marido, sabendo que vocês têm muitas dívidas? Na minha vivência pastoral, não. Até porque eu já conversei com isso sobre casais, que o relacionamento a dois, ele demonstra mais prazer quando eles estão bem financeiramente. Por quê? Porque existe um fardo, e esse fardo, esse peso, é a própria dívida. Por isso eu vou continuar... Tô gravando esse vídeo aqui para deixar como se fosse um intimato, não sei se é assim que fala. Eu vou continuar criando conteúdos, ensinando as pessoas a mudarem de vida. E essa crítica que veio lá no Insta, ela veio tão forte para mim, mas serviu de um combustível tão forte, que eu montei o cenário e falei assim, durante um mês eu vou gravar conteúdos nesse cenário, porque eu quero insistir na mudança de vida das pessoas, e eu vou transformar uma crítica em um combustível que vai ajudar mais pessoas, muito mais pessoas.
Aproveitando que você está aqui, e talvez eu coloque o título desse vídeo como sair das dívidas, algo assim, explicação. Eu vou fazer alguma coisa e não pensei nisso ainda. Eu vou te falar um dos principais motivos que as pessoas são endividadas. Normalmente, e aqui é pesquisa, tá? Isso aqui é pesquisa. Pesquisa bonitinha. Em pesquisas nós encontramos dificuldade de pagar contas. Então o que acontece? Normalmente as pessoas fazem dívida para pagar dívida. Isso não se faz, eu ensino no curso. Normalmente as pessoas querem comprar algo para, vou colocar assim, um desejo, para suprir alguma necessidade. Mas na maioria das vezes é porque as pessoas não têm uma fonte de renda extra. Então, se é para deixar algum conteúdo que eu ensine alguma coisa aqui nesse vídeo, eu vou te falar uma coisa. Para você sair das dívidas, é muito importante que você comece a pensar numa segunda fonte de renda. Sim, numa segunda fonte de renda. Eu não vivo uma vida super tranquila e maravilhosa. Até porque eu trabalho, eu vendo os meus e-books, eu vendo muitos e-books, mas eu tenho o meu ministério pastoral, não toma tanto tempo assim quanto as pessoas achariam que tomar, mas toma um tempo. Acabo investindo tempo, na verdade, desculpa, tomar é um termo errado. Mas eu entendi que eu sempre preciso ter fontes de renda. Então eu estou com a fonte de renda saindo agora, criando uma nova fonte de renda, que é um produto físico. Eu tenho os conteúdos, que acabam não, os conteúdos lá no TikTok, no Insta, eles acabam sendo monetizados, no Facebook também. Eu tenho os próprios e-books e eu tenho o meu trabalho de fotografia que eu faço aos finais de semana, que acaba sendo uma fonte de renda muito boa. Então, de todos eu prefiro vender o e-book, mas o meu conselho para você é, tá com dívida? Presta atenção. Você precisa ter uma segunda fonte de renda e você precisa, de forma inteligente, começar a pensar em como sair dessas dívidas o quanto antes. E aqui uma palavra pastoral para você. Não deixe que essas dívidas afetem o seu humor, não deixe que essas dívidas afetem o seu coração, não deixe a dívida tomar um lugar no seu coração que não é dela. Porque normalmente sentimentos assim tentam roubar um espaço dentro do nosso coração. Tomando esse espaço, elas fazem essa própria dívida, esses pensamentos, eles tentam nos diminuir. Se eu te ensino a mudar de vida através da palavra de Deus, o meu direcionamento pastoral para você é hoje. Hoje é: firme-se na palavra de Deus. Continue lendo e buscando a palavra de Deus. Continue meditando na palavra de Deus. Continue acreditando no Deus que tem todo o poder e no Deus que tudo pode, no Deus da palavra. Mas, por favor, seja uma pessoa racional. Faça a sua parte. Eu sou muito criticado nesse ponto, e isso aqui desde quando eu comecei a ministrar, porque eu converso muito bem entre o sobrenatural e o natural. Sendo um pastor e sendo um crente, um filho de Deus, eu acredito no Espírito Santo de Deus, eu acredito em milagres, eu acredito em anjos, eu acredito na manifestação da palavra, eu acredito numa palavra viva, num Cristo que está ressuscitado em glória. Eu acredito em cura, em transformação, em batismo com o Espírito Santo. Eu acredito no mover do Espírito Santo de Deus através da palavra dele sobre nós. Eu acredito nos profetas, eu acredito na palavra profética, eu acredito no mover sobrenatural. Mas a minha humanidade me torna uma pessoa racional e eu tenho que raciocinar. Eu tenho intelecto. E tendo intelecto, eu creio que Deus pode fazer a parte dele, mas eu também preciso fazer a minha. Eu já mencionei essa passagem aqui, eu vou falar para você mais uma vez. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, pelas profecias que foram proferidas sobre a sua vida, por elas peleje o bom combate para que elas se cumpram. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, o sobrenatural existe, as profecias existem. Agora faça com que o natural encontre o sobrenatural. Falar de dívida é a mesma coisa. Eu creio que Deus pode fazer um milagre, e Ele pode fazer um milagre. Mas se Ele não fizer, se a sua fé não for suficiente e se não for da vontade dele. Eu falo isso porque eu recebo todos os dias mensagens de usurpadores da fé que ficam gravando 500 milhões de vídeos no Kawaii falando: Deus está mandando um dinheiro para sua conta na Caixa Econômica agora. Mentira, balela. A pessoa está querendo like para poder receber daquele vídeo, para poder ter o dinheirinho dela, para poder comprar alguma coisa para ela. Deus, quando faz, ele faz pautado na palavra dele. Pastor, quer dizer que Deus não pode fazer milagre? Sim, Deus pode fazer milagre. Eu creio que Deus pode abrir um banco, se for necessário, para te abençoar.
mas se Ele quiser. Normalmente, quando a gente olha a Bíblia, Deus escolhe pessoas que têm um coração diferente, uma vida diferente para fazer isso. É o seu caso? É o seu caso? Você abriu mão de tudo por causa do reino? Você vive uma vida pautada na palavra dele? Você vive uma vida voltada no conselho dele? Tudo que você faz durante o dia, tudo, literalmente tudo, você faz porque ele pediu para fazer ou porque você quis fazer e assim você orou pedindo para ele abençoar aquilo que você quis? Não, você não vive no centro da vontade dele. Você não escolhe se quer tomar café com leite porque Deus quis. Você escolhe, você vai lá e faz seu café, você toma o seu café com leite, o seu Nescau, o que for. Você toma suas decisões e vai pedindo para Deus abençoar. É da nossa natureza. E essa mesma natureza que erra e que faz dívida e que não consegue pagar as contas e que precisa de um alinhamento para poder sair dessa. Eu sou o pastor Bruno Guedes, eu ajudo pessoas a mudarem de vida através da palavra de Deus e eu te incentivo. Continue orando, continue buscando, mas por favor, faça a sua parte nesse processo de mudança. Porque o Senhor Deus, Ele é contigo, Ele vai te ajudar a sair das dívidas, Ele vai te dar força, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar direcionamento, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar força para trabalhar para você conseguir mais dinheiro para poder pagar essas dívidas. Ele tem poder de fazer o milagre, Ele pode fazer o milagre, mas Ele faz se Ele quiser. Eu não creio no poder humano a ponto de colocar Deus contra a parede e falar: Deus, pague essa dívida para mim em nome de Jesus, porque a Bíblia nos ensina que Ele é Senhor soberano e a soberania dele está acima do meu querer e da minha vontade. Se você precisa de ajuda para sair das dívidas, eu vou deixar aqui o link. Eu vou até deixar com desconto para você, para ficar mais fácil. Eu tenho um link de um treinamento aqui embaixo. Se você não tem dinheiro, não compra. Tudo super de boa. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui o link do curso Como Sair das Dívidas, onde eu tenho ajudado pessoas a saírem das dívidas através de uma metodologia, de um método. Mas, por favor, presta atenção. Você só vai entrar se você estiver consciente. Isso mesmo. Se você estiver consciente de que você precisa sair das dívidas. Enquanto isso, leia, busque conteúdo, busque orientação e continue acreditando no Deus que pode e te sustenta. Porque eu acredito no sustento de Deus. Eu confio no sustento de Deus, mas eu faço a minha parte. E fazer a minha parte não é desmerecer Deus. Fazer a minha parte é demonstrar para Ele que a minha humanidade está viva, ela está de pé, ela está firme, e que eu tenho uma fé que a Bíblia chama de fé racional. Isso é maravilhoso. Eu tenho uma fé racional, e essa minha fé racional me faz acordar cedo, me faz trabalhar cedo, me faz investir dinheiro no lugar correto, me faz não gastar dinheiro de qualquer maneira. Por quê? Porque eu tenho uma fé racional, uma fé pautada na palavra de Deus, sem as alegorias do homem, sem os obas-obas do homem, mas uma fé racional pautada na palavra de Deus. E a palavra me instrui a permanecer, a cuidar daquilo que o Senhor me deu. Lembra das parábolas dos 10 talentos? Jesus vem e conta uma parábola que o Senhor chega para os seus servos e dá para eles talentos. E o que eles fazem com esses talentos? Deus me deu esse talento de poder me comunicar. Deus me deu uma voz na internet. Pessoas estão me ouvindo. E o que eu tenho feito com essa voz? Eu tenho ajudado pessoas através das lives, através dos cursos, através dos e-books, através dos conteúdos que eu divulgo, que uns viralizam, outros não. Mas Deus me deu um talento e eu não quero, eu não posso, eu não tenho o direito de guardar esse talento. Eu não tenho o direito de fazer isso. Assim como você não tem o direito de viver uma vida cabisbaixo quando Deus te deu a oportunidade de sair das dívidas e de viver uma vida íntegra. Lembre-se de Provérbios capítulo 22, verso 7, quando o texto diz: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta.
Infelizmente isso é uma realidade, é a palavra de Deus que nos fala isso. Queria eu que fosse, a gente pode pedir emprestado, mas a gente não é escravo, mas a palavra de Deus ensina isso, e se a palavra de Deus ensina, assim eu acredito. Se você crê, eu quero fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro junto com os teus filhos que estão nesse momento ouvindo essa oração. Eu lhe peço que o Senhor dê a eles discernimento, entendimento e sabedoria para eles saírem das dívidas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra o seu intelecto e que a tua palavra seja gravada e cravada no coração deles, para que eles possam aprender e entender como é bom viver uma vida de integridade. Eu lhe peço que o Senhor dê a eles força e disposição para eles trabalharem, para eles honrarem o teu nome, Jesus, para eles ficarem firmes e de pé. Eu te peço que o Senhor dê a eles graça e favor, para que eles possam sair das dívidas de uma vez por todas, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a sua casa, o seu lar, o seu trabalho, e que seja sobre eles a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça a glória dele sobre a sua vida e te dê a paz. Se você tem interesse de adquirir o nosso curso Como Sair das Dívidas, é só você clicar no link que está aparecendo aqui embaixo. Você vai ter acesso a todo o material, você vai ter acesso ao guia, onde eu ensino como sair das dívidas seguindo um passo a passo, além de aulas em vídeo gravadas por mim. Eu mesmo gravei, eu peguei todo o meu conhecimento que eu aplico nesses mais de 20 anos ensinando as pessoas e ajudando as pessoas e joguei ele para dentro de um método, de uma metodologia. O curso é barato, é muito barato. Você tem 7 dias de garantia, clicou, não gostou, é só você pedir a devolução do seu dinheiro na própria plataforma, que o dinheiro, que o estorno acontece e aí a própria plataforma ela retorna esse dinheiro para você. Mas é um conteúdo riquíssimo, riquíssimo. Eu dei o meu melhor. Inclusive hoje, na data da gravação desse vídeo, eu vou gravar uma aula nova para ele, porque nós temos lá dentro uma planilha onde você vai colocar todas as suas entradas de dinheiro e as suas saídas, e essa planilha ela vai te dar um mapa, um direcionamento de onde você está gastando dinheiro. Hoje eu vou gravar uma aula explicando como usar essa planilha, porque a planilha é fácil de usar, qualquer um pode usar, mas eu senti de colocar. São mais de 20 aulas, aulas rápidas, onde eu explico sobre mentalidade, sobre finanças, sobre como organizar, qual dívida pagar primeiro, qual dívida pagar segundo. E sim, é possível sair das dívidas. Essa é a minha palavra para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça a glória dele sobre a sua vida e te dê a paz.